Olá a todos, hoje vamos fazer ramos de corações ou então, como eu achei muita piada descobrir, que poderiam se chamar pencas de corações. E então, assim, vamos tentar criar estes corações giríssimos, assim, muito elegantes, que poderemos utilizar como prenda, dar como prenda, ou então decorar a nossa casa de uma forma muito barata, muito fácil. Querem saber tudo? Então, sigam-me neste vídeo. Espero por vós. Olá, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. Adoro a natureza e acredito que ela faz parte de nós e nós dela. Por isso, neste canal vou encontrar projetos de artes decorativas, sempre com poupança de materiais, dinheiro e do planeta. Porque não há planeta B, vamos começar hoje a poupar os recursos de amanhã. Hoje temos um vídeo recheado de ideias para quem tem formas ou quem não tem, para quem consegue fazer pasta de papel ou para quem não tem como ralar o papel ou o cartão, e diferentes opções de pintura. Como podem ver pelas imagens, neste vídeo, vamos trabalhar numa das opções, mas podemos sempre dar largas à imaginação e usar as cores e as técnicas preferidas. Vamos necessitar de pasta de papel e eu tenho aqui no canal um vídeo sobre como nós podemos fazer pasta de papel sem necessitar de grandes ferramentas e também através da utilização de caixa de ovos, portanto que é isto que eu tenho aqui, que acabei de ralar. E também aproveito para mostrar, que não estava muito explícito no outro vídeo, como é que isto pode funcionar de plasticina, não é? Isto contendo um bocado de água ainda, pode funcionar muito bem e é uma pasta moldável. Para os nossos corações, nós vamos precisar de umas formas, isto já é bastante antigo, nem vos sei dizer de que é que isto era, e se nós tivermos formas, vamos colocar a nossa pasta aqui, amassar e formar o nosso coração. Eu costumo fazer com estes e com estes. Quem não tiver forma, vou já demonstrar outra forma, que é, pegamos em 2 tiras de cartão e tem aqui a gatinha fofa, não é? Não é gatinha fofa. Isto até é das caixas de ovos. A gatinha fofa é a nossa inspetora da qualidade. Portanto, ela está ali, assim ali, sim, ó, a gatinha, olhar para mim, a dizer, vamos lá ver se esse vídeo fica bem gravado. Eu retirei daqui desta parte de cima. Poderia ser com isto, poderia ser outra coisa qualquer. É assim, isto é mais moldável, não é? Porque é cartão. E o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar esta parte e colar com fita de pintor. Eu utilizo muito a fita de pintor para muitas coisas. Já tenho aqui também no canal outros vídeos sobre este assunto. Porquê? Porque eu acho que não precisamos de cola de plástico. Pronto, e vamos fazer o nosso coração. Espera aí que ele vai. Nós vamos já prendê-lo ali. É assim, o cartão é mais moldável, mas eventualmente poderia ser, sei lá, com bocados de plástico de garrafa. Eu não utilizo muito garrafas de plástico, por isso não será por aí. Eu prender aqui, que era a primeira parte. Tu não estás a prender. Vamos lá, fazer este direitinho. Agora damos um jeitinho aqui. Isto é perfeitamente... Eu acho que não cortei isto direito, não é? Perfeitamente ajustável. Temos a nossa forma e eu hoje estou um bocado trapalhona. Vamos colocar, podia ser assim, podia ser mais pequeno. Isto é para só vocês verem que podemos utilizar isto para uma quantidade de formatos. É assim, é claro que o cartão vai molhar, mas é assim, se o deixarem desta forma e secar,
possivelmente podemos reutilizá-lo outra vez, não é? Portanto, não temos grandes problemas aqui. Até conforme nós vamos fazendo o nosso coração, nós também vamos moldando a nossa forma, não tem qualquer problema. Isto é só para vocês verem uma outra hipótese, porque não precisamos de ferramentas caras. Poderia ser um coração, poderia ser um peixinho, poderia ser outra coisa qualquer. Isto foi aquilo que eu achei que muito rapidamente, como vocês podem ver, um bocadinho mais para cá, um bocadinho mais para lá, temos o nosso coração. E até depois, se quisermos, podemos ajustar um bocadinho mais de outra forma. Por exemplo, separar um bocadinho mais aqui, ajustar um bocadinho aqui e deixá-lo secar, certo? Muito rapidamente. Portanto, podíamos colocar, se não o queremos muito espalmado, assim mais plano, podemos ir colocando agora na parte de cima para fazer aquele arredondado, possivelmente até antes de tirar da nossa forma. É assim, como podem ver, ela não molhou muito, pode secar e podemos reaproveitar novamente para outras situações. E vamos juntar aqui e fazer aqui um bocadinho, dando umas palmadinhas, formando um bocado mais para cima, mais para baixo, para ficar mais cheinho ou menos cheio. Nesta forma aqui, se quiserem naquelas formas, portanto, vamos enchendo, não é? E depois vamos retirar o excesso de água. Espero que consigam ver. Vamos retirar o excesso de água, que é para ele secar, para secar mais depressa. A água é só para estar aqui enquanto nós vamos ligando novamente as fibras umas às outras, não é? Portanto, para ser até primeiro mais fácil de moldar e para se ligarem umas às outras. Isto pode não parecer, mas é esta caixinha. Esta cor laranja vai ficar assim clarinho. E temos aqui a nossa pasta. E isto é muito engraçado de se mexer e de se moldar. Até podemos utilizar caixas de bombons que para se ver de molde e até, por exemplo, depois diminuirmos, não é? Por exemplo, podemos desenhar este coração, não é? E depois vamos diminuindo aqui a toda a volta a mesma distância, por exemplo. Isto pode nos servir de guia também, é uma outra forma que também vos queria trazer. Geralmente aconselho a deixar secar na forma, mas se precisamos de fazer vários corações do mesmo tamanho, no mesmo dia e só tivermos uma forma, podemos colocar um pouco de película aderente antes de colocarmos na forma e depois conseguimos desenformar muito facilmente. Isto funciona para moldes lisos, não para moldes com pormenores. Para quem não consegue fazer pasta de papel com cartão, tal como ensinei no meu outro vídeo, tenho aqui duas alternativas para que todos possam fazer as nossas pencas de corações ou molhos de corações. Cortamos a caixa de ovos na mesma, em pedaços pequenos e colocamos de molho, 1 ou 2 dias. Depois colocamos a película aderente na forma, vamos colocando os bocados de cartão e amassando bem. Vamos sempre colocando camadas umas por cima das outras e a cada camada podemos até bater com a parte traseira de uma caneta ou outra peça para amassar bem todos os bocados uns contra os outros. Vou já mostrar o resultado final. Uma outra hipótese é em tudo igual, mas depois de colocar cada camada de pedaços de cartão, passar um pouco de cola branca. Colocar mais uma camada de cartão, mais uma camada de cola branca. Sinceramente estive a testar para que possam ver todas as opções, mas na realidade acabei por concluir que a cola não é nada necessária, bem pelo contrário. Como achei que não ficou assim tão bem, acabei por amassar o segundo coração, também um pouco, para ligar tudo muito bem. Já vos vou mostrar como ficou a textura destes dois corações. É certamente algo que vou repetir da próxima vez. Se estiverem a gostar do vídeo e se gostarem de artes decorativas, poupança de recursos e poupança do planeta, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para que nunca percam um vídeo. O passo seguinte é utilizar conforme estão, e aqui até tenho um ovo, ou meio ovo, não é? Que isto poderia ser para a Páscoa. Agora estamos praticamente na Páscoa. Eu ainda não consegui fazer nada com o ovo e os corações em azul, portanto podemos utilizar assim, pelo menos aqui em Portugal tem estas duas cores que
que ficam muito bem, não precisamos sequer de pintar, para quem gostar da cor. Eu vou utilizar, quero lhe dar, acho eu, um ar mais refinado, e aqui temos diferentes tipos. Estes foi aqueles que eu já mostrei no vídeo anterior. Estes têm cola e não precisavam de ser assim, pronto. Mas vou utilizá-los agora, uma vez que estão com esta cor. Vou-vos mostrar, este é aquele que foi feito e que não tem cola, portanto, podem ver como está completamente sólido. Este foi aquele que eu coloquei a cola. Nem sei porque é que ele ficou assim um bocado mais escuro que este, não sei se será a cola, o que é que poderá ser, mas sinceramente, entre um e outro, continuo a dizer-vos que prefiro muito mais este. É assim, esta técnica fica muito engraçada porque conseguimos apanhar a textura do papel antes dele ser desfeito. Portanto, ficou aqui e acho que isto vai ficar muito, muito giro. Vou utilizar estas três porque eu já não me lembro. Entretanto, tenho aqui este que eu gostei muito. Eu já não me lembro o que é que eu pintei. É assim, o que é que eles são? São todos efeitos pedra. Um diz que é concreto ou cimento, não sei qual deles é qual. O outro é cinzento pedra e o outro é grafite. Portanto, vou pintar com estas três cores, eu já vos mostro. E porquê que eu não sei qual é qual? Porque aqui supostamente diz concreto, aqui já diz arnito, que é este, que eu não vos mostrei, mas não vou utilizar. E este está o número 1 e não está o número 2, não é? Portanto, e depois aqui diz cinzento pedra e aqui grafite. Eu creio que aquele deverá ser o concreto, o cimento, não é? Portanto, vamos já experimentar o segundo. Esta é a tinta de grafite. Vou trazer-vos em breve um vídeo com formas alternativas às pastas de efeitos como as que estou a usar aqui. Estejam atentos! Esta é uma tinta que tem uma espécie de areia. Espero que consigam perceber aqui já esta própria textura da própria tinta. Parece mesmo uma areia. Portanto, este é o 4 e é mais escuro e também é assim uma espécie de areia. Portanto, acredito que este, se focasse era ótimo. Ok, este é capaz de ser o tal cimento. Aquele clarinho, este aqui o segundo, a pedra e o primeiro a grafite. Talvez seja isso. Vou apontar na tampa para depois eu perceber. Este é bem mais, parece bem mais arenoso, mais pasta mesmo e um bocadinho mais escuro. Mas isto poderia ser outra cor qualquer que vocês quisessem, não é? Portanto, eu quero lhe dar este ar assim mais chique. Vamos ver. Este é o tal arenito que vos mostrei há pouco, já que estou aqui aproveito. É assim, sendo que tem uma patina dourada, porque eu não gostei muito bem da cor só assim castanha por baixo. Portanto, prefiro que tenha uma patina dourada. Mas, entretanto, não precisam destas tintas de efeito. Pode ser só tinta acrílica, eu já vou pintar outro diferente para vocês verem outro efeito. Aproveitei e pintei este de preto e que quero, aquilo que eu vos tinha dito que ia fazer de forma diferente, dar-lhe uma patina prateada aqui e neste também, neste vou já, depois eu complemento tudo, mas é para só vocês verem. Quero a patina prateada neste, acredito que este é igual a este, exato. Aqui também acho que quero este e vou fazer assim. Neste aqui vamos experimentar outra coisa. Aqui vou fazer de forma diferente, vou colocar preto
É assim, nós temos que experimentar. Esta é a primeira vez que eu estou a experimentar isto. Nós temos que experimentar, não temos que ter medo de experimentar. Se nós não gostarmos, ou pintamos por cima ou guardamos para outro projeto. Vou juntá-los aqui todos e vou ver o que é que eu decido fazer. Mas não desgostei. Fica diferente. Este para verem como ficou o aspecto pintado com o preto por cima. Também decidi fazer o mesmo. É este grande. Mas acho que lhe vou colocar a patina na mesma. Isto assim aqui à mão parece mesmo pedra. Digo-vos uma coisa espetacular. Aqui notamos uma ligeira diferença entre o texturado, diferente desta tinta que foi aplicada, por exemplo, esta é diferente. Esta tem parece aquela areia, portanto fica diferente. Estas são iguais em princípio, fica ligeiramente diferente, mas acho que quem uma que a outra ficam espetaculares. Esta fica espetacular, apanha todo tipo de textura do papel, aqui até parece tecido, mesmo até ao toque, parece tecido. Tenho que fazer mais assim, para que isto combine bem. Eu acho que estes aqui ou pintava tudo preto ou então ponho-lhe a patina. A patina é uma cera que lhe dá acabamento para além do aspecto metálico. Não precisam de comprar patina, podem usar tinta acrílica prateada, como já expliquei noutros vídeos do canal. Como eu digo, é experimentar uma camada muito fina no dedo e depois deixar colocar, isto é, deixar colocar e que isto passe apenas para as saliências. Ficou giríssimo. Agora vamos passar ao passo seguinte. Eu espero que não ouçam muito um rapazinho a barrar do lado de lá. Eu não sei se vou ter tempo de fazer o voice-over disto. Portanto, olha, tenham paciência. Estou aqui um bocadinho com problemas informáticos. Vamos ver o que é que nós vamos fazer. Vamos já passar ao passo seguinte. Acabei por pintar dois de preto e agora vou colocar-lhe a patina, sendo que ele, como tem já a patina por baixo, ficam super brilhantes, mas não sei como é que acho que vou colocar a patina. Entretanto, já estive aqui a ver os fios, qual é que eu quero para fazer isto. Esqueci-me de dizer duas coisas, que poderíamos ter feito um furo ou colocar uma palhinha para secar com a palhinha aqui no meio, para podermos prender antes assim. Eu vou prender de outro método. E, entretanto, também que, se nós quiséssemos que isto tivesse, portanto, frente e verso, que deveríamos ter colado os nossos corações antes de pintar. E depois, qualquer falha, encher com mais pasta de papel. Mas como eu quero fazer isto de outra forma, esqueci-me disso. Portanto, fica aqui a ideia que deveriam ser colados e preenchidos estas falhas, preenchido com pasta de papel. Pronto, que deveria ser assim. Agora o que é que eu vou fazer? Vou, com cartão, vou desenhar todos estes corações, como eles são todos diferentes. Vou desenhar estes corações e cortar para fazer uma parte de trás para aqui, que é aquilo que eu quero, porque eu quero colocar mensagens na parte de trás e colar esta fitinha. E decidi que quero fita preta. Pronto, e aqui estão mais ou menos distribuídos pelos tamanhos que eu vou cortar a fita. Mais ou menos isso. Aproveito para vos mostrar os corações que eu fiz com a tal pasta de papel. E é assim, pode depender muito do papel, como eu digo, e do cartão, porque, por exemplo, estão a ver este que está completamente diferente deste. Este está muito mais perfeito. Este também tem, olhem, todos os pormenores. Portanto, pode ser mesmo a diferença entre o cartão que nós utilizamos e mesmo assim, alguns, como eu disse já no outro vídeo, apanham mais pormenores que o outro. Portanto, é uma questão de experimentarem.
Então, vou pegar no lápis. Decidi, afinal, quero cartolina preta e depois vou ver como é que eu faço as mensagens, se é que eu vou colocar mensagens. E vou desenhar cada um dos meus corações, tentando poupar ao máximo cartolina. Este cá vem aqui. Isto serve não só de acabamento, como também forma de prender a nossa fita. E este cabe aqui, viradinho, de pernas para o ar. Eu vou fazer isto para todos. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou medir a fita visivelmente até lá em cima e até aqui, que é para aproveitar o outro coração. E depois vou prender lá em cima, que é para ter noção de como é que vou medir a nossa... efetuar os nossos coraçõezinhos. Até acho que vou prender primeiro aqui. Cuidado para não se queimarem. E agora vou prender o nosso coração. Agora com uma tesoura fininha vou cortar todo o excesso de cartolina que me sobrou para ficar bem aqui direitinho, aqui, bem rentinho, à volta de todos os corações. Agora vou contar-vos uma coisa engraçada. Enquanto estava a editar este vídeo, achei que o coração que parece tecido estava tão bonito que decidi fazer uma publicação tipo adivinha no Facebook e no Instagram. Este tipo de publicação foi inspirado num post da minha amiga Rita. Digo-vos que está a ser super divertido ver as opiniões e as ideias a surgirem. Tenho que agradecer à participação da Rita, da Susana e da Susana. Sim, tenho duas amigas Susanas, umas queridas. Da Aurora, Henrique, Nazaré, Lola, Aldina, Virgínia e Mónica, sem nenhuma ordem específica. Obrigada, meus amores e amoras. Agora vou pegar um bocadinho de fita de pintor, prender isto na parede e depois dar um ponto e um lacinho para ficar. Portanto, vou prender na parede para quê? Para poder organizar como eu quero os corações e depois aí prender tudo junto. Já agora resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigada por terem estado neste tutorial e vejo-vos já no próximo vídeo. Beijinhos!